Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem está falando é a professora Patrícia. Estou muito entusiasmada e feliz para iniciarmos esse semestre com a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico 2. E é nessa disciplina que nós vamos construir o TCC do curso técnico de enfermagem ao longo do semestre. Então, gente, eu gostaria que vocês é, sentissem aí essa energia que emana de mim, com toda a alegria dessa disciplina fantástica, que é Metodologia do Trabalho Científico 2, e vamos trabalhar para construir esse TCC, não é, Brasil? Vamos sim. Gente, vamos começar hoje, né? Provavelmente aí vocês já formaram, né, os grupos de vocês, então nós vamos agora, já formaram um grupo e já escolheram o tema do TCC, né? E essa aula, então, é para ajudar vocês a fazerem uma busca na internet de artigos científicos para comporem, né, a revisão de literatura que vocês vão construir. Então, lembrando que o TCC de vocês é uma revisão de literatura, porque nós não temos tempo hábil para fazer um estudo experimental, ok? Então, por isso que nós trabalhamos em cima de estudos que já estão prontos, que já foram feitos por outros pesquisadores. Nós vamos fazer síntese de conhecimento, ok? Então, vocês vão ver que é tão interessante, pode ser tão interessante quanto trabalhar nessa modalidade também. Tudo bem? E assim, eu vou mostrar para vocês como fazer a busca em dois lugares bem simples. Lembrando que é um curso técnico de enfermagem, que a ideia do TCC é mostrar para vocês, assim, de maneira bem introdutória, como é esse mundo da ciência, como buscar conhecimento científico na internet, como basear as suas ações profissionais num conhecimento científico. Então, a ideia é iniciar esse treinamento, né? Não é aqui um curso de pós-graduação, não é mestrado, não é doutorado, não é uma especialização, né? Não é nada disso, é um curso técnico, então a complexidade que é exigida também é compatível com o curso técnico. Desse modo, eu vou mostrar para vocês dois lugares bem simples, a meu ver são simples, os alunos normalmente reclamam um pouco, acham que nem sempre é tudo tão simples como eu falo, mas são os locais que eu acho que a gente pode encontrar materiais muito bons disponíveis gratuitamente e na íntegra, tá bom? Esses dois lugares são o Cielo, tá? E o Google Acadêmico. Tudo bem? Também vou mostrar para vocês como usarem palavras-chave ou descritores de uma maneira mais simplificada também. Tudo certo? Então vamos lá. A primeira vai ser, o primeiro lugar vai ser o Cielo, tá? Então eu vou tirar aqui a minha imagem, daqui a pouco a gente volta, e aí a gente vai lá no Cielo. Como é que você encontra o site da Cielo? O que eu fiz? Fui no Google, tá? E digitei Cielo, que se escreve assim, tá certo? Gente, Cielo significa, esse S é de scientific, do inglês, tá bom? SCI, de Scientific Electronic Library Online, tá bom? Então, é uma biblioteca eletrônica que está disponível na internet, tá certo? Interessante que, como é brasileiro esse sítio, se não me engano, ele é brasileiro. Se eu estiver falando bobagem, depois eu corrijo. Todos os trabalhos incluídos no Cielo são gratuitos, tá? Estão disponíveis gratuitamente e isso é maravilhoso, porque a gente adora uma pechincha, né, Brasil? A gente gosta de coisas gratuitas. Muito bem.
Então, ó, o que eu fiz? Digitei Cielo no Google, apareceu aqui cielo.org. Cliquei, aí vai aparecer essa tela, tá vendo? Com essa caixinha para que a gente digite o que a gente deseja procurar. Então, eu separei aqui um exemplo, né? Então, eu peguei aqui um exemplo. Vamos supor que você, o seu grupo de TCC, vai estudar saúde do trabalhador, né? Você quer saúde do trabalhador de enfermagem, mas vamos primeiro tentar esse item que ele é mais abrangente, porque a gente sabe que trabalhador existe não só trabalhador de enfermagem, existem trabalhadores de diversas profissões, né? Então vamos ver o que sai quando a gente digita. Então eu copiei saúde do trabalhador e estou colando aqui no Cielo. E você pode ou clicar na lupa ou dar um Enter, tá bom? Então vamos ver o resultado que vai sair a partir dessa pesquisa bem simples. Ele vai pensar, olha aí. Então vamos aprender a fazer a leitura dessa página, tá? Então ele mostra aqui ó, o logo da Cielo, né? Aí é da ou do, tá, gente? Acho que é da, porque é a biblioteca eletrônica. Então, por isso que usa o feminino, mas vocês vão ver, às vezes, eu falando no masculino, o Cielo. Então, olha, ele mostra para a gente, primeiramente, a soma dos resultados. Então, ele disse que tem aqui na Cielo 2.698 trabalhos, tá? Que envolvem, de alguma forma, a saúde do trabalhador. Isso quer dizer que nesses trabalhos vai ter dentre esses aqui vai ter o termo saúde do trabalhador ou no título, ou no resumo, tá certo? No título, resumo ou nas palavras-chave do artigo, ok? E ele tem alguns filtros possíveis que a gente pode escolher aqui na lateral. E voltando aqui para o início da página, do lado direito, o que você vai observar? Você vai observar os trabalhos propriamente dito. Normalmente vai saindo na ordem cronológica. Então, esse que acabou de sair do forno, agosto de 2020, que foi publicado agora, é o que vai sair primeiro, tá bom? Então, vai ser em ordem decrescente a apresentação deles aqui, mas são 180 páginas, porque afinal são quase 2.700 artigos que aparecem com essa palavra-chave, né, ou esse descritor saúde do trabalhador. Mas provavelmente vai ter coisas aqui de saúde de trabalhadores de diversas áreas. Vamos mudar o termo para saúde do trabalhador de enfermagem, porque aí vocês vão começar a perceber que quando a gente especifica um pouco mais, o filtro aumenta. Olha, eu dei um Enter, você dá Enter ou você clicar em buscar, tá? E aí, tá vendo como diminuiu a quantidade de trabalhos disponíveis? Então, pois é, 631 trabalhos disponíveis, né, que tratam de saúde do trabalhador de enfermagem. E aí, o que a gente pode fazer para diminuir isso aqui? Patrícia, você já falou que a tarefa desta semana é pegar 10 artigos que eu considere relevantes e levar para o meu orientador, né? E entre esses 10, escolher 3, não é? Essa é a tarefa. E como é que eu vou ler 631 para escolher 10? Então, a gente pode melhorar esses filtros, tá? Por exemplo, vamos ver os filtros que tem aqui. Ele está falando para a gente que tem, ó, trabalhos de alguns países diferentes, né? Certo, não vamos mexer aqui ainda. Ele está mostrando alguns periódicos. Periódicos, gente, são veículos, né? São, por exemplo, revistas científicas que publicam trabalhos científicos periodicamente. Alguns deles mensalmente, outros trimestralmente, outros semestralmente, ok? Então,
Esses são artigos científicos, a maioria da área de enfermagem, porque como a gente digitou esse termo, aí é o que mais vai aparecer aqui. Como a gente não sabe o que vem, então é melhor deixar, porque pode ser que tenha alguns artigos muito bons provenientes de todas essas revistas, né? Então, mais uma coisa aqui, ó, já começou a aparecer um filtro que pode ser bem relevante para nós, que é o filtro sobre idioma. Nós não vamos partir do princípio que no curso técnico ainda as pessoas não têm o nível muito avançado, né, de idioma, conhecimento de idioma estrangeiro. Então a gente vai fazer o quê? Vai colocar o primeiro filtro aqui. Nós só queremos os artigos que estiverem no idioma português, tá bom? Também podemos colocar outro filtro que é os últimos 5 anos. Então, olha, vocês estão vendo? Deixa eu pedir para mostrar tudo para vocês terem uma ideia. Tem artigo, ó, desde 2001 tem artigos falando sobre saúde do trabalhador de enfermagem. Desde 2001 não, olha aqui, ó, mais antigos, 1987, tá certo? E eu não quero os muito antigos. No nosso caso, nós vamos querer só dos últimos 5 anos, tá bom? Então, o que a gente vai querer? 2019, 2018, 2017, 2020 e 2016, ok? Então, vamos aplicar esses filtros. E vamos ver o que vai aparecer. Olha aí, já diminuiu para 210 títulos, né? 210 trabalhos. Então, vamos ver se tem mais algum filtro interessante aqui. Eu não quero também trabalhos das ciências sociais nem das ciências humanas, só os das ciências da saúde. Então, vou clicar nesse filtro aqui também. E eu vou querer também trabalhos especificamente da enfermagem. Vou clicar nesse filtro aqui. O que mais que eu posso? Citável de preferência, todos os citáveis. E eu vou querer só artigo. Artigo de revisão pode ser interessante também, né? Vamos deixar. Esse aqui eu não vou mexer. Vou filtrar para ver quantos que ficam no final. 184. Ainda é muito. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá nesse aqui que está falando só nos de revisão para ver se são interessantes. Filtrar. E aí ele mostra para mim somente 11, tá bom? E aí, gente, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, como é que vocês acessam esses trabalhos. Então, ó, ele está mostrando, esses 11 vão sendo listados aqui, né, todos do lado direito da tela, e aí, ó, até o número 11, tá certo? Patrícia de Deus, está escrito em inglês. O que você faz? O azulzinho é o título do trabalho, tá bom? Esses nomes que aparecem aqui são os nomes dos autores, tá bom? Esse aqui é o nome da revista e número, né? A data de publicação, etc. Só que olha que interessante. Aqui ele está dizendo que o resumo está disponível em português, em espanhol e em inglês. E também há a possibilidade de você visualizar e até baixar o texto completo em português, espanhol e inglês. O que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada no resumo. Resumo em português. O resumo, gente, ele abre aqui na página mesmo. Mas se você clicar no texto, vamos escolher o texto em português. Ele vai abrir uma nova página, tá? E aí ele mostra para a gente o título em português, ó, o cuidado de si no cotidiano do enfermeiro, uma revisão integrativa. E aí eu recomendo que vocês façam o quê? Leiam o título e leiam o resumo. Verifiquem se o assunto que está sendo tratado nesse trabalho tem a ver com o que vocês desejam mesmo falar quando vocês escolheram a temática do TCC, tá bom? Às vezes, esse trabalho aqui está falando só de saúde mental, um exemplo, né? Deixa eu pegar aqui para ver se é saúde mental. Identificar se os enfermeiros cuidam de si. Acho que está mais relacionado ao autocuidado, né? Um artigo de revisão falando de autocuidado, que eu teria que ler mais para entender aqui se é um autocuidado físico, mental, qual que seria.
Vamos supor que você deseja falar de um autocuidado mais no nível da saúde mental, né? E aí o que você vai fazer? Esse artigo já não vai servir para você, tá bom? Esse artigo já não vai te servir porque ele vai estar falando de saúde física, por exemplo, e você deseja falar de saúde mental, tá certo? Entenderam esse ponto? Então, a escolha do artigo é assim: você tem que abrir, avaliar, né? Avaliar como? Lendo o título, lendo o resumo, e aí você vai verificar se esse assunto tem a ver com o tema inicial que você já tinha escolhido. Tá certo? Então, vamos lá voltar. Vamos fechar aqui a imagem da Patrícia. Vamos voltar. Vamos ver o segundo, se tem a ver. Olha, está escrito em inglês também. Se tiver dificuldade, a mesma coisa. Abra o resumo em português, tá bom? E aí você vai ler. Eu quero abrir o texto todo em português para eu olhar. E dá para a gente abrir o texto em PDF também, tá, gente? Eu vou clicar com o botão direito do mouse e escolher aqui abrir em uma nova guia. Aí ele vai abrir uma guia na lateral. É só esperar 10 segundos, ele vai fazer o download do artigo e vai mostrar para você o artigo na íntegra numa versão para impressão, uma versão em PDF, né? Então, é qualidade de vida de profissionais de saúde da família, uma revisão sistemática e metassíntese. Então, a gente só escolheu trabalhos de revisão, né? Então, vai aparecer todos os trabalhos relacionados a revisões de literatura. E lembrando que o TCC de vocês pode ser uma revisão baseada em outras revisões de literatura, não tem problema nenhum. Vocês podem fazer um mix aí, né, de trabalhos no TCC de vocês, pode incluir um mix de trabalhos diferentes, quali, quanti, revisões, etc. E aí, vamos supor que você gostou desse trabalho porque está falando de profissionais, de profissionais de saúde da família, né? Da atenção básica. E você já gostou. Então, o que você vai fazer? Você vai reservar esse trabalho aqui. Tá certo, gente? E assim por diante. Vocês vão olhando um por um, tá? Vão olhando um por um desses 11. E aí você vai separar 10. E desses 10, esses 10 você vai levar a lista, né? Que você pode mandar por e-mail para o seu professor, você pode imprimir, né? Se bem que em tempos de pandemia não vai adiantar imprimir para levar para o professor, né, Brasil? Então, não sei como é que vocês vão fazer, se vocês vão agendar uma reunião online, mas vocês vão levar, né, esses 10 títulos para o orientador. E o orientador vai ajudar vocês a escolher 3. Lembrando que 3 trabalhos é o limite mínimo de trabalhos que vocês deverão incluir na revisão de literatura que será o TCC de vocês, ok? O orientador, a orientadora pode pedir para escolher mais trabalhos. Eles podem decidir colocar mais trabalhos. Os orientadores têm autonomia para isso, tá certo? Então, gente, considero que o Cielo é basicamente isso. Então, eu ensinei para vocês a procurarem um trabalho científico no Cielo, de uma maneira bem simples, usando um descritor só, tá? Você pode usar mais descritores, mas quanto mais descritores você usa, pode ser que sua busca não tenha tantos artigos, não apareçam tantos artigos para você, tá bom? E aí fica mais difícil escolher quando você não tem diversidade. Os dois extremos são ruins. Quando tem muita diversidade, fica difícil de escolher. E quando não tem, é a mesma coisa. E agora eu vou falar um pouquinho, e esse é bem tranquilo também, vou falar do Google Acadêmico. Patrícia, mas os trabalhos que apareceram no Cielo não aparecem automaticamente no Google Acadêmico? Não necessariamente. E às vezes tem trabalhos que aparecem lá e não aparecem cá e vice-versa. Então é bom você procurar em plataformas diferentes, né, em sites diferentes para você poder encontrar. Os que eu recomendo, né? Lembrando, mais uma vez, para o curso técnico, são esses que são simples. Pode acontecer do seu orientador, sua orientadora, eles terem um conhecimento de outras bases, né, umas bases de dados mais avançadas,
e aí eles se responsabilizam por procurar e eles vão fornecer o material para vocês. Mas eu não vou exigir mais do que o que está aqui, tá certo? Então, vamos ver agora, então, como é que a gente trabalharia se for no Google Acadêmico. Então, a primeira coisa é digitar acadêmico no Google, tá bom? Esse é meu jeito, bem assim, que é o jeito que eu faço, tá, gente? Toda vez eu digito, eu poderia até deixar um favorito aqui, mas toda vez eu digito acadêmico e aí eu vou, ó, no Google Acadêmico, tá? Que ele também tem esse nome em inglês, Google Scholar, né? Então, aí você pode digitar aquelas palavras lá, tá? Por exemplo, saúde do trabalhador de enfermagem. E aí você vai em buscar. Ele vai te mostrar uma infinidade de resultados. Olha aqui, né? Embaixo está mostrando que tem mais de 10 páginas de resultado. E aí, aqui os filtros são bem mais menos, há uma quantidade muito menor de filtros aqui, tá? Então, o principal e mais relevante, na minha opinião, é esse aqui, ó, escolher dos últimos 5 anos só com um clique. Então, você vem, ó, desde 2016. Então, ele vai te mostrar só os trabalhos científicos que foram publicados a partir do ano de 2016. E aí você vai lendo, né? Tem uma infinidade também, basta você olhar umas 2, 3 páginas, não precisa olhar muito mais do que isso, porque os mais relevantes, né, estarão nessas primeiras páginas. E aí, para você ter acesso ao artigo, é só você clicar sobre ele ou clica com o botão direito, pede para abrir uma nova guia, né? E aí ele abre uma nova guia mostrando para você o artigo que apareceu lá. E aí você verifica, né, do mesmo modo, lendo o título e o resumo, verifica se o tema que está sendo abordado nesse artigo tem a ver com o tema que você escolheu para o TCC. E aí sim ele vai compor aquela primeira amostra de trabalhos, né, contendo 10 trabalhos que vocês vão levar para o orientador aí para vocês fazerem uma filtragem. Tá bom? Então o que eu tinha para falar do Google Acadêmico era isso, porque ele é bem mais simples, tá? Você pode também dar você pode afunilar um pouquinho mais. Você pode pôr uma vírgula, né? Espaço, e aí vamos supor que você quer só saber de saúde do trabalhador da atenção básica. Então, você pode colocar a atenção básica, tá? Deixa eu corrigir aqui. A atenção básica. E aí ele já vai trazer trabalhos, ó, que tenham mais a ver com a atenção básica, indicadores de saúde do trabalhador de enfermagem, uma revisão de literatura. E aí me parece que é um trabalho publicado em um evento científico, né? A atenção à saúde do trabalhador da atenção primária, ó, já existe uma revisão integrativa, olha que bacana. E seria um trabalho bem legal para ser incluído num exemplo como o desse TCC que eu estou usando, de saúde do trabalhador. Tá bom, gente? Então, é isso. Essa era a contribuição que eu tinha para fazer hoje. As aulas também não podem ser muito compridas, porque a gente tem uma aula só por semana, né? Mas a ideia era passar para vocês da maneira mais simplificada possível, como é que se faz essa busca na internet, nesses dois sítios, nesses dois locais que eu considero bem mais tranquilos, assim, para o nível técnico, para vocês procurarem aí os trabalhos que vão compor a revisão de literatura de vocês, tá certo? Eu espero que tenha sido útil e um abraço fraterno a todos. Até!